A paz do Senhor a todos. Estamos dando continuidade à nossa lição da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre do ano de 2026. Esta lição, essa é a revista que está falando sobre o tema a Santíssima Trindade. E desde a lição 8 nós estamos abordando a terceira pessoa da Trindade, de uma divindade, três pessoas, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E agora nós estamos abordando características do Deus Espírito Santo. Nós falamos do Espírito Santo como capacitador, como regenerador, a sua relação com o Pai, e hoje na lição de número 12 nós vamos falar sobre a relação do Espírito com o Filho. Essa lição muito importante, ela vai abordar esta relação. Nós abordamos, como já disse, a relação do Espírito Santo com o Deus Pai e agora a relação com o Filho. Dentro da introdução da nossa revista, o plano da salvação não é uma obra isolada. Ela é coordenada em perfeita harmonia entre as três pessoas da Trindade. O Deus Pai como aquele que arquiteta o plano da salvação. O Deus Filho, aquele que executa através da obra do Calvário, no Gólgota, quando ele executa a condição para que esse plano de salvação fosse possível. E pelo Espírito Santo que aplica a obra de Cristo e a torna possível todos os dias na vida dos cristãos. Então é o Espírito Santo, ele é participante desta obra da salvação. A unidade perfeita da Trindade no plano da salvação, ela é um testemunho de que Deus é trino. Ele é ao mesmo tempo um Deus que é trino em pessoa, um Deus trino em pessoa, são três pessoas desta divindade e eles atuam junto, essas três pessoas atuam junto no plano da salvação, enquanto Deus Pai arquitetou o plano da salvação, o Deus Filho executa e o Deus Espírito Santo ele torna possível no dia a dia do crente. Nós podemos recorrer à carta aos Romanos, o capítulo 8, e o verso 11 diz, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em nós. Então mostra o Espírito Santo como uma pessoa participante neste plano da salvação. Essa seria a nossa introdução da nossa aula de hoje. No tópico primeiro, o Espírito Santo e a concepção do Filho. Dentro dessa ideia da relação do Deus Espírito Santo, da pessoa divina do Espírito Santo com a pessoa divina do Filho, nós vamos entender que no nascimento de Jesus há a presença, a intervenção do Espírito Santo. No ponto 1.1 diz que o anúncio do nascimento do Filho. A mensagem divina, ela rompe um silêncio de séculos. Se nós observarmos ali, havia um silêncio de Deus, é o que nós conhecemos como período interbíblico, mais ou menos 430 anos, quando cessou a voz do último profeta, em Malaquias, quando cessa a voz de Malaquias, passa-se 430 anos, e este período é um período que nós conhecemos como período interbíblico, E depois Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele vai dizer, mas vindo a plenitude dos tempos. Então tudo estava se preparando para a vinda de Jesus. E neste momento depois passados esses 430 anos, nós temos o anúncio da vinda de Cristo através do anjo, que vai orientar Maria, ali segundo escreveu Lucas, capítulo 1, e o verso 31, quando ele vai dizer para aquela jovem, a jovem Maria, que tinha em torno de 14 anos nessa época, eis que conceberás. Está falando da concepção, vai trazer a informação nesse texto de Lucas, traz algumas informações sobre o Jesus que viria, que nasceria, rompendo aquele silêncio de 430 anos da parte de Deus, e que Paulo vai chamar de a plenitude dos tempos, quando acaba-se esse silêncio de Deus, e aí o anjo vai aparecer a Maria e vai dizer, eis que conceberás
e darás à luz a um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Nesse contexto aqui, o anjo apresenta 3 informações a Maria. Fala da concepção, fala do nascimento e fala da identidade da criança. Aquilo, claro, causou uma confusão na cabeça daquela jovem, né? Pois ela não tinha relação com seu noivo, José, dentro daquele contexto do casamento judaico. Eles estavam naquele ano que vai do contrato até o casamento, propriamente dito. Então estava naquele período e o anjo aparece a Maria. E ela vai conceber pelo poder do Espírito, ou seja, o Espírito Santo ele precisa santificar aquela menina para que ela concebesse a Cristo. Então nós temos aqui a participação do Espírito Santo na concepção, no momento que aquela jovem ela está sendo preparada para receber o Salvador. Então o nascimento de Cristo, embora concedido de forma de uma concepção sobrenatural, sem a presença do homem, né, ocorreu de forma natural pela questão de Maria, mas sobrenatural pela falta do homem que não a fecundou, né? Então nós temos aqui uma situação sobrenatural de uma parte, mas natural. Isso mostra a natureza de Cristo, 100% homem e 100% Deus, né? Lucas também continua escrevendo aqui no seu evangelho, no capítulo 2, versos 6 e 7, enquanto estavam ali, chegou o tempo que ela havia de dar à luz. Isso mostra que foi uma concepção natural, ela respeitou todo o período ali dos 9 meses para o nascimento, tanto que Lucas, ao escrever sobre o nascimento de Jesus, ele vai dizer, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz, e vai dizer que ela teve o filho chamado Jesus, né? Que era uma orientação. Quando o anjo se apresenta para ela, ele dá a indicação até da identidade do filho, vai colocar o nome dele de Jesus. Embora concebido milagrosamente, Jesus ele foi gerado, nasceu, cresceu dentro das condições normais da experiência humana. É o Jesus que é 100% homem e 100% Deus, o que na teologia chama-se de união hipostática, né? Ou seja, ele possui as duas naturezas. Muitas teorias surgiram ali, os ebionistas, os arianistas, muitas outras teorias apontando que Jesus ou era Deus ou era homem, ou 100% homem, ou só 100% Deus, e não tinha a outra natureza. Mas aqui o texto nos mostra a natureza hipostática de Jesus, né? E tudo por obra do Espírito Santo. Nós estamos falando sobre a relação do Deus Filho com o Deus Espírito Santo, na primeira, a segunda e a terceira pessoa da Trindade. 1.2 fala sobre o Espírito Santo como agente da concepção. O próprio Lucas, ele escreve ali, então Maria perguntou ao anjo, como se fará isso, uma vez que não conheço o varão? E o anjo vai dizer, virá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Aqui há um paralelismo sinômico quando apresenta essa questão da sombra. A mesma sombra ali de Êxodo, capítulo 40 e verso 35, o texto que diz aqui, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, porquanto a nuvem repousava sobre ela, ali na inauguração do tabernáculo, né? A glória do Senhor veio como uma sombra. É a mesma sombra, referência aqui, quando o anjo vai dizer, virá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então, é a mesma ideia, a presença de Deus, tanto na tenda do tabernáculo, como no ventre de Maria, ali quando ela vai conceder a Jesus, né? Aqui nós temos desde o princípio o Espírito Santo foi o agente da concepção no ventre da Virgem, revelando o profundo vínculo de Cristo
com a terceira pessoa da Trindade. Nós podemos até lembrar de quando aquele encontro entre Isabel e Maria, em que o menino João Batista, que estava no ventre da sua mãe Isabel, ele é cheio do Espírito ao se encontrar com Jesus que está no ventre de Maria, ali, lembrando que João Batista ele é o precursor de Jesus. O tópico 1.3 vai falar sobre a pureza e a santidade do Filho. A nossa lição ela está bastante baseada no Evangelho de Lucas, ali no início do Evangelho, né, quando narra em detalhes sobre o nascimento de Jesus. Deixa eu só acender a luz aqui para ficar um pouquinho mais claro. Então, dentro dessa ideia aqui no Lucas capítulo 1 e o verso 35, respondeu-lhe o anjo, né? O texto que nós lemos: virá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por isso o que há de nascer será chamado de santo. Então essa ideia que nós trouxemos já na primeira parte da nossa lição, quando nós falamos que o Espírito Santo ele santifica a Virgem para dar à luz a Jesus que é santo, e há de será chamado de santo, né? A palavra santo aqui é ágios, separado, consagrado, e quando aplicado a Cristo, ele não está falando apenas da dedicação ao serviço divino, mas também exprime um atributo essencial da sua natureza. O Filho é santo, e aquele ventre que iria receber Jesus precisava ser santo, e aí quem faz essa tarefa é o Espírito Santo, que vai purificar aquela jovem, vai santificá-la para receber Jesus. Mas, abrindo um parênteses, claro, deixando bem claro que só neste momento. Depois Maria, ela segue um rumo natural da sua vida, né, inclusive tendo outros filhos, e aí deixa essa santidade, no caso aqui, da concepção, né? Então, o que nós temos aqui, o Filho de Deus, não só atributo moral, né, a santidade de Jesus, ela não estava somente no atributo moral, mas confirmando a sua divindade intrínseca, né, que essa divindade ela trazia 4 grandes características, né, a obediência perfeita, o Cordeiro Imaculado, Redentor eficaz e um modelo de santificação. Em vista disso, a declaração angelical revela que Jesus nasceu santo, separado do pecado e consagrado desde a concepção do Espírito Santo. Ele não se tornou santo depois, ele já nasce nesta santidade, tanto que ele não vai nascer da raiz adâmica, por isso que ele não tem ali a presença da figura paterna, né? O Espírito Santo que concede a partir de Maria. Lição 2, a parte 2 aqui da nossa lição, o Filho e sua revelação, e sua relação, melhor, com o Espírito. O Filho é o Verbo feito carne. No Evangelho de João, no capítulo 1 e verso 14, vai dizer que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito. João não descreve o início do Logos em Maria, né? Quando ele fala aqui que o Verbo se fez carne, ele está dando continuidade a esse verbo. Ele não começa em Maria. Esse verbo vai habitar em Maria. Ele vai mostrar a entrada deste Logos eterno na história humana, mas esse Logos já existia antes, né? O Logos aqui, palavra grega para a palavra encarnada, né? O Filho é a palavra, né? Aqui Filipenses capítulo 2 e verso 6, aquele texto bastante conhecido, aquele hino que Paulo ali mostra que o Filho esvaziou-se da presença de Deus, mas ele não quer dizer que ele se esvaziou da divindade. Ele vai se esvaziar dos seus atributos, mas não dos seus atributos, mas das suas prerrogativas e do status de glória, assumindo a forma de servo e limites humanos. Então nós vamos ver o Filho tendo fome,
tendo cansaço, tendo dor, tristeza, é um momento chorando, inclusive, mas permanecendo totalmente Deus. Então não é um Jesus que deixou a divindade para viver como homem, apenas ele vai se esvaziar das suas prerrogativas e status de glória, mas os seus atributos permanecem, mas a gente costuma dizer que ele sentiu as dores que nós sentimos. Então ali no momento das dores ele era humano. Agora no momento em que ele expulsava um demônio, que ele curava, ou que ele abriu o mar ali, ou caminhava sobre as águas do mar da Galileia, por exemplo, ali é a figura divina, né? Ali é Deus. Então ao assumir a natureza humana, ele escolhe por conta própria, né, viver em dependência do Pai e no poder do Espírito Santo. Essa é a característica do Jesus que viveu entre nós. Ele vive sobre a obediência do Pai, né? Que nós temos o Espírito Santo também capacita o Filho, né? Na parte 2.2, Lucas diz aqui no capítulo 4, verso 18, aquele texto onde Jesus toma ali o livro e vai falar dentro da sinagoga, e ele vai dizer que o Espírito do Senhor é sobre mim, referindo-se a Isaías 61, né? Cumprindo a profecia, e ele vai dizer, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então toda a missão de Jesus, ela foi conduzida pelo Espírito. Ela é conduzida pelo Espírito. Então quando nós encontramos aqui já a cada palavra proferida, a cada milagre realizado, cada demônio expulso ou cada perdão ministrado, nós estamos vendo a capacitação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus. Já na parte 2.3 da nossa lição, o Filho e o poder do Espírito. Então a unção e o poder do Espírito sustentaram seu ministério terreno em todo o tempo. Seus milagres, sua humanidade, sua obediência, sua vitória sobre a morte foram operadas pelo poder do Espírito Santo. Todas as etapas da vida de Jesus são apresentadas como fruto da cooperação. Era uma relação, uma parceria entre o Filho e o poder do Espírito. Para quê? Para executar o propósito do Pai. Então a lição é bastante interessante porque ela nos mostra essa relação. Enquanto a lição passada nos mostrou a relação do Deus Pai com o Deus Espírito Santo, né? A primeira e a terceira pessoa da divindade, aqui nós encontramos essa relação da segunda pessoa da Trindade, o Filho, com a terceira pessoa, o Espírito Santo. Dentro da concepção, nós encontramos o Espírito Santo purificando Maria para receber aquele que é santo, Jesus, e ali sim ter a concepção, né? Nessa concepção de maneira hipostática, ou seja, o Filho que é 100% homem e 100% Deus. Ele deixa apenas os seus atributos de lado, como Paulo vai escrever aos Filipenses, esvaziou-se para viver como homem, como servo aqui, mas tinha a sua disposição, ele não deixa de ser Deus, ele apenas coloca de lado a divindade, né? E aqui nós encontramos também na parte 2 da nossa lição, o Espírito Santo capacitando Jesus. Cada vez que Jesus realizava um milagre, cada vez que ele perdoava, cada vez que ele expulsava um demônio, é a capacitação do Espírito Santo que está sobre a vida de Jesus. Tudo isso ele faz pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo. Então, isso é o que a nossa lição está nos mostrando, né? A parte 3, aqui já partindo para o final da nossa lição, a Trindade e a missão redentora, né? Se nós falamos sobre a vida de Jesus, se nós falamos sobre a capacitação, a concepção, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele também está na missão redentora, né? Auxiliando ao Deus Filho na missão redentora. O Pai, ele envia tanto o Filho quanto o Espírito, né?
O Pai é a origem e o fundamento da salvação. A salvação ela é arquitetada pelo Pai. Mas, segundo João, capítulo 13, verso 16, o texto áureo da Bíblia vai dizer que porque Deus amou o mundo. Então o motivo da salvação está nessa frase, porque Deus amou o mundo. E se Deus amou o mundo, ele arquitetou um plano de salvação. E esse plano de salvação, ele é executado a partir do fato de que ele enviou o Filho, não como um mero mensageiro, mas como uma oferta viva para resgate dos que estavam debaixo da lei. Aqui remete toda aquela situação do Antigo Testamento ali, quando para ter um pecado perdoado, era necessário uma oferta viva, um cordeiro, um cabrito ali para encobrir aquele pecado. Mas agora Deus está enviando o seu Filho como um cordeiro vivo, uma oferta viva. Para quê? Para resgatar aquilo que a lei não conseguiu fazer. Nós entendemos que a lei, ela aponta para o pecado, ela mostra aonde está o pecado, mostra que somos pecadores, mas ela não tinha poder para perdoar os pecados. E isso só vai acontecer a partir do sacrifício de Cristo. Por isso nós temos aqui o termo oferta viva, quando Cristo vai morrer por nós na cruz, e ali sim, aquele sacrifício vivo vai nos dar a condição de sermos perdoados os nossos pecados pela obra redentora de Cristo. E dentro da nossa lição nós entendemos que o Espírito Santo é quem estava capacitando Jesus para esta obra também, né? O Espírito Santo, ele concebe o Filho no ventre de Maria, unge, capacita e acompanha o Filho em cada etapa do seu ministério. E, finalmente, o Espírito, ele aplica os méritos de Cristo na vida dos crentes. O que quer dizer isso? Que após a morte e ressurreição de Cristo, nos abre o caminho para a salvação. E é o Espírito Santo que vai nos conduzir este caminho. Lembra que João, ali capítulo 14, o verso 16, vai falar que Jesus dizendo que ele iria ao Pai, mas ele indo ao Pai, ele enviaria o Espírito Santo, com a característica do allos paracleto, que tinha tinha essa semântica dessa palavra, tem três características, né? Como advogado, ajudador e consolador, para estar conosco todos os dias. Então, dentro dessa prerrogativa, o Espírito Santo, ele é participante da salvação. É pelo Espírito que o crente conhece e experimenta a salvação. Nós temos o texto de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, verso 11 e 12, ele vai dizer que, pois qual dos homens entendem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as compreendeu, senão pelo Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, Espírito aqui com letra minúscula, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de que compreendemos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. É o Espírito de Deus que faz com que nós compreendamos essas coisas, inclusive compreenda o plano da salvação, a palavra que nos foi proposta, né? Então é o Espírito Santo que age desta forma. 3.2 aqui, o Espírito revela e exalta o Filho, né? Nós temos o texto de João, capítulo 16, 13 a 14, que vai dizer que quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. E aí ele vai dizer que e ele me glorificará. Está falando aqui Jesus sobre o Espírito que glorifica. O que é glorifica no termo grego? Doxazei, né? Louvar, exaltar, magnificar, celebrar, conferir honras, tornar a dignidade e o valor de alguém manifesto e conhecido. Essa era a obra do Espírito Santo, né? Tornar o nome de Cristo manifesto e conhecido entre nós. Mas a sua missão, ela não consiste apenas em repetir
ou lembrar o que Jesus diz, mas fazer com que os discípulos, não somente os discípulos, mas nós também, compreendam, internalizem e vivam a revelação de Cristo. O que quer dizer aqui? Que a função do Espírito Santo ela não é só lembrar aquilo que Cristo fez, mas ela faz com que nós entendemos a obra de Cristo. E principalmente a segunda palavra ali, ela é muito profunda. Internalizem. Coloca dentro de nós, nosso interno, nosso interior, a revelação de Cristo, a ponto de que nós possamos entender ela e viver a revelação de Cristo, né? Já partindo para a parte final aqui da nossa lição, o terceiro ponto, a fé e a submissão do crente. Embora seja uma iniciativa soberana de Deus à salvação, ela requer uma resposta humana de fé, submissão e obediência. Então nós lemos todo esse plano da salvação, nós entendemos a partir dessa lição um Deus Pai que arquiteta um plano de salvação. Nós observamos também o Deus Filho que executa através da sua morte na cruz, uma morte de um cordeiro sem pecado, oferta viva, por todos nós, dando condição dessa salvação. E nós temos o Espírito Santo participante, atuante, todos os dias na caminhada da salvação, nos santificando. E o escritor aos Hebreus vai dizer, sem santificação ninguém verá Deus. E quem é que atua, quem é que faz essa obra da santificação? É o Espírito Santo. Entendendo assim, nós podemos observar que a salvação é um dom gratuito de Deus, onde Deus, dentro da sua trindade, ele executa todos os momentos da salvação, mas precisa uma resposta humana para essa salvação. Por isso nós sempre falamos sobre o livre-arbítrio de Armínio, né? Armínio falava da resposta humana da salvação, e essa resposta ela é manifesta em 3 situações, né? Através da fé, da submissão e da obediência, né? Maria é o nosso exemplo da nossa lição aqui. Ao ouvir a mensagem do anjo sobre a concepção milagrosa, mesmo sem entender plenamente, ela submete-se com fé, mais do que um assentimento intelectual, é confiança e entrega total em Deus, né? Não só Maria, nós podemos até falar sobre Abraão também. Abraão, quando ele recebe o chamado de Deus, ele vai para uma terra que ele não conhecia. Nós podemos entender também que Moisés, né, lá em Midian, no deserto de Midian, quando é chamado por Deus, ele vai para um desafio que ele não conhecia, mas eles iam por fé, né? E a Maria, que é a nossa lição de hoje, né, que é um dos pontos centrais da nossa lição, também ela vai aceitar essa revelação, aceitar essa incumbência, né, de ser a mãe do Jesus Filho, né, através da fé. Então essa é a resposta humana para esse plano da salvação. Então aqui nós costumamos sempre ler a conclusão da nossa lição, né? Diz aqui a conclusão: reiteramos que a redenção ela é uma obra trinitária que revela a perfeita unidade e cooperação entre as pessoas divinas. Ou seja, o Filho, embora sendo Deus, submete-se ao Pai e agiu no poder do Espírito. Ao contemplarmos essa harmonia divina, somos convidados a uma resposta da fé genuína em Cristo, submissão voluntária à vontade do Pai e obediência perseverante à direção do Espírito Santo em nosso viver diário. Então nós precisamos dar essa resposta, e essa resposta é através da fé. Então nós abordamos nessa aula de hoje a relação do Filho e do Espírito Santo, a segunda e a terceira pessoa da Trindade, tendo esta relação que um capacita o outro. O Filho é concebido por uma ação do Espírito Santo que vai o capacitar durante todo o percurso da sua estada aqui na Terra, né? Então,
Agradeço a sua audiência até aqui, que Deus abençoe, e na próxima aula nós vamos entrar na 13ª lição, a última lição desse trimestre. Logo em seguida nós teremos um outro trimestre abençoado para estudarmos a palavra de Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus.